Amém. Amém. Obrigado por orar e interceder por nós, Avaí. Bom, eu queria mandar um abraço especial para a irmã Hilde, né, que está aqui, deu boa noite para a gente, Denis também, Chilene, que chegou por último. Mas tem mais uma linda chegando aí também, tá? Chilene, né? A Mary Ellen, ela é ali de... Qual é o nome da sua cidade, Mary Ellen? Se apresenta aí pra gente, por favor. Isso, Araçatuba. Aí, Chilene, mais uma mulher aí que quem sabe um dia pode participar das suas reuniões, né? Chilene é minha cunhada, irmã da Chile, viu, Mary Ellen? Bom, nós temos muitas... Seja bem-vinda, viu, Mary Ellen? Dê um abraço aí na Lúcia e na Michelle por mim também, no Gabriel, tá bom? Bom, gente, pode falar. Tá bom, se precisar, né, pode falar com a Sheila e ela passa o contato da Chilene para vocês e o número também, tá bom? Tá bom, Chilene? Usa sua irmã, tá, Chilene? Ela tá aqui ansiosa para estar te ajudando nisso, morrendo de vergonha. Eu sei. Bom, sejam todos bem-vindos. A Sara tá aqui também. Deixa eu ver se esqueci de alguém, né? O irmão Lúcio sempre dando glória a Deus, né? Obrigado, Deus, pela servidão. É a frase dele, né, Avaí? Bom, muito contente por estar aqui com vocês mais uma vez. E ainda estou mastigando a aula da semana passada, né? A aula que a Bíblia nos trouxe. A Bíblia nos dá tantas aulas incríveis. E quando nós falamos a semana passada, né, sobre os discípulos de Jesus sendo pela primeira vez chamados cristãos, eu fico me perguntando que bom é que ninguém tinha inventado esse nome, né? Esse nome não partiu da igreja, né, dos cristãos. Se alguém perguntava, quem é você? Olha, eu sou discípulo de Jesus, eu sou servo de Deus. E ninguém falava, eu sou cristão, né, ou eu sou crente. As pessoas simplesmente se exaltavam o nome de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. Mas aqui com Paulo e Barnabé pregando o evangelho na cidade de Antioquia, depois de um ano, foi legal, né, que as pessoas reconheceram eles como um Cristo presente. Jesus se fez presente através da atitude daquelas pessoas. E como isso é importante para a igreja. Como a cidade de Antioquia é uma cidade tão importante. Aqueles convertidos, a população, olhar para aqueles homens e dizer que eles representavam muito bem Jesus. Eles lembravam Jesus em tudo que eles faziam. E não era somente pelos milagres, não era somente pelas curas, pelos demônios expulsos, mas essas pessoas enxergavam a luz e o sal, não é? Que Jesus tanto falou. E como foi importante saber que o povo do mundo, ou aquelas pessoas que inventaram o nome de cristãos, né? E hoje, muitas vezes, nós nos chamamos de cristãos. E isso não há nada de errado com isso. Mas o melhor, né? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado daquilo que é certo, aquilo que é errado, e aquilo que necessariamente não está errado e pode ser o melhor. Então, o melhor é quando as pessoas nos identificam como Cristo na vida dela. E é tão bom quando a pessoa fala, olha, você tem abençoado a minha vida. Você tem sido a presença de Jesus na minha vida. E isso mostra uma grande vitória para nós. Eu ia usar a palavra sucesso, né? Mas se quiser usar também não tem problema. Mas isso é o maior sucesso
de um seguidor de Jesus, a maior vitória de um seguidor de Jesus é quando ele consegue fazer as pessoas olharem só para Jesus. Como a irmã Betânia falou agora há pouco, né? Cristocracia, né? Vamos dizer assim, né? O homem deturpou as palavras aí de governos, políticas, mas Cristo é o centro, né? Cristo é o centro, a mensagem é Jesus. E esse é o nosso trabalho. Por isso que a gente insiste tanto dizendo que é Atos de Jesus Cristo. E o irmão Avair está sempre falando disso. Atos são as ações de Jesus no mundo naquela época e as ações de Jesus hoje. E ele tem um instrumento para todos nós. Nós somos a equipe de Jesus. Nós temos um instrumento que é o Espírito Santo. Mas quem faz é Jesus. É o braço do Senhor que faz tudo isso. E nós temos que reconhecer que ele continua atuante. Fecha a porta aqui para mim, Chico, por favor. Vamos lá. Então, pela primeira vez os cristãos são chamados de cristãos. E foi um momento muito importante. Não podemos esquecer que no finalzinho do capítulo 11, foi predita, né, por um dos seguidores de Jesus, e naquela época, lembrando que eles não tinham a palavra escrita, a história que estamos lendo, irmãos, não havia registro dela. A única coisa que eles tinham era os judeus tinham o registro do Velho Testamento. Esse Novo Testamento que nós temos na mão, nós estamos lendo a história que estava sendo escrita ainda. Eles não andavam com a Bíblia debaixo do braço. Eles não tinham absolutamente nada. Hoje nós nos apoiamos na Bíblia. Se uma pessoa fala algo e você quer confirmar, você vai direto na Bíblia. Se você quer provar alguma coisa para alguém, você vai direto na Bíblia. Se você quer ter certeza, você vai direto na Bíblia. Mas Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, todas as pessoas que a Bíblia cita, eles não tinham absolutamente nada de concreto, nada físico. E para muitas pessoas a mensagem deles podia ser abstrata. Mas quem vai acreditar no que você está falando? Por isso que o Senhor deu a eles os seus poderes, deu a ele a capacidade de curar, deu a capacidade de ressuscitar, de expelir demônios, e tudo estava acontecendo. Jesus já tinha dito isso, não é? Que eles nem deveriam jejuar enquanto Jesus estivesse com eles. Mas quando Jesus lhes fosse tirado, aí os demônios estariam revoltados. E com a chegada de Jesus, a briga espiritual foi muito grande. E os demônios estavam, sim, agitando tudo. Mas Jesus mandou o Espírito Santo e nos deu toda a capacidade de pregar o Evangelho. E eles tinham aqui, para confirmar a palavra dita, eles tinham esses sinais. Isso era muito importante. E os apóstolos eram testemunhas oculares desde do batismo de Jesus até a sua ascensão, até quando ele foi para o céu. E todos viram. E estes homens, estes 13 homens, 12, quando Judas caiu, Matias foi colocado no lugar dele, e agora um apóstolo fora de época, que é o apóstolo Paulo, né? Convertido diretamente por Jesus. Foi o próprio Jesus quem o chamou para ser uma das suas testemunhas. Então Paulo era o 13º apóstolo e estes homens estavam pregando em todos os lugares. Sem um livro na mão, sem uma escritura na mão, eles tinham que manter as palavras de Jesus. E por isso o Espírito Santo os lembrava do que talvez alguns não lembraram, e também estes homens ouviram do Espírito Santo aquilo que não deu tempo de que Jesus ensinasse. Daí uma das expressões de Paulo lá em Corinto, quando diz: isso digo eu, não o Senhor. Não foi Jesus quem disse, mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, disse coisas também que nós não enxergamos ou não lemos o que Jesus disse. Mas com o Espírito Santo essa palavra foi confirmada. E hoje, no capítulo 12, nós entramos
num assunto que é consequência e tem tudo em torno da miséria que o mundo estaria passando naquela época, o que foi dito, tá certo, por Ágabo. E a gente às vezes esquece, parece que a saúde, irmão, tem um microfone aberto, aí a gente conseguiu ver o espirro do irmão Neves. Mas o seu microfone está fechado, viu, irmão Neves? Agora está fechado. Quando você falou, ele estava fechado. Quando você espirrou, estava aberto. Bom, mas isso não precisa orar por isso agora, não. Foi só uma alergia, um espirro normal, né? Então, assim, eu sei que quando os cristãos foram chamados, quando os discípulos foram chamados de cristãos da primeira vez, isso ocupou todo o nosso pensamento. Mas tão importante quanto isso foi saber que no momento de fome em que o mundo estava passando, os cristãos se mobilizaram para mandar ajuda por toda a região mais pobre. Eles não ficaram esperando os irmãos passarem necessidade, eles não ficaram esperando nada. Quando foi dito que haveria fome, os irmãos já se mobilizaram. E a gente começa a perceber que aquilo que a gente já falou em outros capítulos do livro de Atos, como eles se sentiam compromissados, né, com ajudar os cristãos, as pessoas, a terem o seu sustento no período de crise. Porque a crise, quando afetava todo mundo. E eles estavam preparados para isso. Eu gostaria que a gente entrasse no capítulo 12, neste clima, né, de grande tensão, de fome no mundo. Então, pregavam o evangelho e por causa disso eles eram perseguidos, e a perseguição continua no capítulo 12, mas sem se esquecer que não há desculpa para não apoiarmos aqueles que passam necessidade na igreja. Não há desculpa para não ofertarmos, já que a igreja do Senhor não tem a obrigação de dar um dízimo, dar uma quantia definida, mas os cristãos tinham o amor no coração deles. E a igreja vivia em comunhão. E nós precisamos ter como projeto de vida sermos financiadores, tá certo? Da não miséria, da não necessidade, da não fome. Porque nós devemos estar inteiramente empenhados em pregar o evangelho, porque isso é a essência da igreja, sem nos esquecermos dos nossos irmãos, tá certo? Sem nos esquecermos dos nossos irmãos. Bom, capítulo 12 traz algumas coisas muito importantes. E eu coloquei como tema dessa lição número 20, só A. Ali é A com H e A e acento, né, agudo, que significa existe. Só existe lugar para um Deus. E eu não estou falando só da igreja, não, tá? No mundo, só há lugar para um Deus. E Deus considera isso como obrigação humana. Se do mundo será exigido que todos os joelhos se dobrem e que toda língua confesse Jesus, ao mundo também lhe é exigido que reconheçam que há um só Deus. Deus não admite, Deus admite que as pessoas não o adorem. Deus até aceita que as pessoas o desprezem. Deus aceita que as pessoas virem as costas para ele, que até xinguem ele, que blasfemem contra ele, que coloque palavras onde ele não colocou. Mas Deus jamais vai aceitar que os seres humanos não o reconheçam como Deus. Jamais. E todo aquele que quer se fazer Deus, você pode ter certeza absoluta que vai receber o seu castigo. Lembrando que nós estamos vivendo debaixo da graça, né? Deus não castiga ninguém. Debaixo da graça, não. Todos nós hoje vivemos debaixo da graça. As pessoas sim vão se apresentar diante de Deus e serem julgados por Ele. Mas as pessoas sofrerão a própria punição, porque se ele desprezar Deus, que Deus existe, que há um só Deus,
ele vai estar à mercê de quem? Quem vai estar cuidando dele? Serão os anjos? Nós temos a proteção do Senhor. Não é porque alguém vive debaixo da graça que ele vai ter a serviço dele os anjos guardando e protegendo eles, não. Eles estarão à mercê da própria sorte. E nós vamos ver aqui o exemplo de Herodes, que não somente aceitou que o povo chamasse de Deus, mas se exaltou por isso. E isso já era um cacuete de todos os imperadores romanos. Domiciano, que foi um dos maiores perseguidores, se não foi o maior perseguidor dos cristãos, no ano 90, 100 depois de Cristo, ele quis ser adorado em vida. Ele começou a espalhar estátuas e decretos em todo o Império Romano, que ocupava a terça parte do mundo, dizendo que ele era Deus vivo. E aqui foi o começo destes cheios de autoridade do mundo, aqueles que se acham cheios de poder sobre a humanidade, não reconhecer que há um só Deus. E não apenas desprezar Deus, o Deus dos judeus que ele administrava, mas também muitas vezes querendo ser adorado por Deus. E a gente vai encontrar isso. Então, não cabe nem no mundo um outro Deus. Só há lugar para um Deus no mundo. Imagine se nós, cristãos, pegando aí o gancho da irmã Betânia, se nós não adorarmos Deus. Imagine quando nós tiramos Jesus da liderança da igreja, da liderança das nossas vidas. O que restará para nós? O que resta de todo grupo que se diz cristão ou que usa a Bíblia e tira Jesus do centro? Não é? Que esperança há para aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor, que não reconhecem que há unidade perfeita no corpo, como Efésios capítulo 4 diz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai que está em todos, age por meio de todos e está em todos. E ele ainda fala sobre as coisas que nos vinculam na fé. Então, esse capítulo 12, especialmente, irmãos, nós vamos ver Jesus aqui. Continua alcançando almas. E aquelas almas que sequer reconhecem Deus, mesmo sabendo do testemunho de Jesus, do Pai, pesando a sua mão firme e forte sobre eles. Bom, então essa é a lição mais importante do capítulo 12. Nós vamos ler daqui a pouquinho no capítulo 12, em primeiro lugar, que a igreja continua sendo perseguida. E isso era, para eles, era o cenário de suas vidas cristãs. A perseguição. E este é o cenário dos cristãos no mundo. Se você pode não estar vendo, talvez você não esteja sendo preso, que a PM não vai chegar na porta da sua casa, ou a Polícia Federal vai te prender por pregar o Evangelho. Ainda não. Mas algumas pessoas já em alguns lugares do Brasil, alguns lugares do mundo, já estão sendo proibidos e presos porque eles estão pregando a Bíblia. Porque estão dizendo a opinião de Deus sobre homossexualismo, ou sobre feminismo, ou sobre feminismo, ou sobre todos os ismos que eles usam, que às vezes não confundem as pessoas, mas a gente não sabe que caminho o nosso país vai tomar. Nós já sabemos de cristãos sendo perseguidos. Na Guatemala não se pode mais andar com a Bíblia livremente. Já estão proibindo os cultos públicos. E está tão perto da gente, sabe, irmãos? Mas independente desta perseguição física, será que você ainda não percebeu o cenário dos ataques que nós recebemos dentro de casa? Basta estudar a Bíblia com uma pessoa, sabe? Olha, quando você está estudando a Bíblia com alguém, que você está abrindo a Bíblia, pode esperar, porque aí vem. Mas o cenário dos cristãos aqui em Atos capítulo 2 já era de perseguição. E não vamos nos esquecer que a igreja fazia o quê diante da perseguição? Quem pode me dizer aqui hoje qual era a atitude de toda a igreja na perseguição? O que eles mais faziam?
Oravam, irmão Paulo falando. Oravam. Mas oravam incessantemente. A igreja era conhecida, não era por causa dos cultos lindos, de portas abertas, cultos públicos. Eles não queriam nem saber se estava a porta aberta, se era público, se era nada. Eles estavam nas casas orando. Nós vamos ver aqui, irmãos, que enquanto Pedro estava preso, tá certo? E Tiago tinha acabado de morrer, eles estavam na mão dos parentes de muitos que foram mortos e elas estavam lá orando. Orando insistentemente. Quando souberam, então, que Tiago foi morto, né, um dos apóstolos, foi o primeiro apóstolo a ser morto, a igreja não estava lá se lamentando, poxa, que tristeza, vamos fazer uma missa de 7º dia, ou então vamos guardar o dia dos mortos. Nada disso, é orar, 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 porque Pedro estava preso também, João também estava preso. E por causa da oração da igreja, não era a vez de Pedro morrer. Ele ia ainda ser livre pelo Senhor. E João provavelmente já estava em cárcere, mas morreu de velhice, depois que escreveu o Apocalipse. E a igreja insistente. Irmãos, a nossa oração, ela está funcionando, irmãos. Vamos ter essa sensação de que enquanto você está orando, os anjos estão trabalhando. O Espírito Santo está atuando. E Jesus está mais forte do que nunca à destra de Deus. A igreja orando é para se concentrar na oração. Os irmãos precisam da nossa oração. As pessoas precisam que a gente ore por elas. Para que Deus liberte elas. Foi isso que eles pediram? Quem pode dizer para a gente aqui que nós já estudamos isso no livro de Atos, né? Qual era o conteúdo da oração? Quem lembra? Ninguém lembra? Ninguém vai se arriscar? A Xilene está pensando. Quem lembra? Eu não vou chamar ninguém não, tá? Eu vou dizer, tá bom? Eu vou dizer. O conteúdo da oração não era, Senhor, ajuda a gente a não ser perseguido. Não era isso. Jesus, mata os soldados romanos. Jesus, faz isso para nos livrar. Não. A oração deles, e a gente viu no livro de Atos, era, Senhor, que a gente tenha mais coragem de pregar com força, sem medo. É diferente da oração de Jesus, né, que ele nos ensinou, não é? Que ele diz o quê? Na oração do Pai Nosso, no ensinamento dele, livra-nos do mal. Né? Qual é o mal? O mal de nos desviarmos, deixarmos de adorar a Deus, mas não da perseguição. A perseguição, irmãos, não tem como fugir, não. E Jesus não está aqui impedindo eles de serem perseguidos. Ao contrário, Jesus está usando a perseguição para que o evangelho se espalhe. Quem é perseguido não precisa se trancar em casa. Muda de lugar. Vai para outro lugar, mora em outro lugar, arrume outro emprego. Talvez em outro lugar você possa estar sendo preciso, necessário. Fala, irmão Paulo. Seja firme, né? A oração da igreja era, Senhor, nos dê mais ousadia, nos dê mais coragem. Por quê? Porque eles percebiam que com a perseguição o evangelho se espalhava, que não adiantava matar, não adiantava sacrificar, não adianta fazer isso com a gente porque a gente vai continuar. Não adianta impedir Jesus porque Jesus continua. Não tem como parar o Espírito Santo. Não tem como pode rasgar todas as Bíblias do mundo. Os cristãos já têm elas na mente e no coração. Este é um reino indestrutível. Este é um reino indestrutível. Porque ele é um reino dos céus na terra. Nós já estamos sendo preparados para o céu eterno, irmãos. Já estamos sendo preparados. Mas vamos lá. Terceira prisão de Pedro. Terceira prisão de Pedro nós vamos ver aqui no capítulo 12. A primeira prisão, bateram nele e mandaram ele calar a boca
e ele saiu dando glória a Deus por ter apanhado e por ter sido digno de sofrer por Cristo. Prenderam ele de novo, mas não tinham intenção de soltar, não. Mas Deus foi e abriu as cadeias e eles saíram. Prenderam esse homem de novo, terceira vez. E Pedro estava tão cansado, sonolento, dormindo, que um anjo veio, tocou ali na costela dele, pediu para ele se levantar, e ele só veio perceber que não era um sonho quando ele já estava na rua. Irmãos, às vezes a gente só percebe mesmo o quanto o Senhor está abençoando a vida da gente quando a gente está vivendo, mas não fique distraído, não. Olha para trás e vê de onde o Senhor te tirou. Não é? E aqui, o rei Herodes e os soldados romanos, para garantir que ele não ia fugir, colocaram 16 soldados para ficar do lado dele, ali pertinho da cela. Ali a lotação de cela era um cristão e 16 soldados dormindo do lado dele. E provavelmente um deles tinha Pedro ali acorrentado muito perto deles, se não neles mesmo. Mas o anjo do Senhor veio e tirou Pedro de lá. Não adianta, pode encher de soldado que o Senhor, quando quer libertar, ele vai tirar tudo. Mas infelizmente aqui nós percebemos que Tiago morreu. Ao fio da espada foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Bom, Tiago morreu decapitado, João é exilado, mas Pedro é libertado porque o Senhor ainda tinha planos para ele na terra. Eu sei que não foi Pedro quem disse, foi Paulo, mas eu tenho certeza que esse era um discurso de todos os apóstolos. Olha, eu quero estar na glória, eu quero estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor do que estar vivo. Eu acho que isso era o discurso de todos os cristãos daquela época. Olha, se a morte virá, glória a Deus, eu vou estar com o Senhor na glória. Mas se for para eu estar aqui na terra, estou então crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu vivo na carne, eu não vivo mais por Sérgio, não, eu vivo por Cristo. Né? Olha o testemunho do irmão outro dia, num estudo que nós tivemos aí, né? O irmão Sardinha, né? Quando ele falou isso, é o que a Bíblia diz e os cristãos têm que ter. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Logo, um morreu por todos, então todos também morreram, né? Isso não deve ser a frase dos 3 mosqueteiros, mas tem que ser a frase dos cristãos. Um último detalhe antes da gente ler, muito importante, aliás, 2 últimos detalhes. Pedro não foi morto no mesmo dia lá, ou muito próximo de Tiago, porque estavam perto das festas dos pães asmos e Herodes respeitou a lei judaica, que não podia executar ninguém, nem fazer certos procedimentos nessa época da Páscoa. Tá bom? Engraçado, né, que eles já estavam atrasados comemorando a Páscoa. Os judeus aqui estavam comemorando a Páscoa que nem existia mais, porque Jesus acabou, né? Tudo bem, a Páscoa é festa judaica. Os cristãos tomam a ceia, a Páscoa dos cristãos é todo domingo. O cristão não comemora a Páscoa, porque nós já temos o Cordeiro Pascal, que é Jesus, e ele pediu para nós tomarmos a ceia do Senhor todas as vezes que nos reunimos no primeiro dia da semana, comendo pão, tomando suco e anunciando que Jesus vai voltar. Por isso que a gente tem que estar unido no mesmo corpo firme, com nosso pacto sendo renovado todo domingo, e nós anunciando para todo mundo que Jesus vai voltar. Então prepare-se, se arrependa, creia, seja batizado e permaneça fiel na doutrina que os apóstolos ensinaram. O último detalhe é que esse rei Herodes que nós vamos ler aqui, ele era neto do primeiro rei Herodes lá, o Grande, que perseguiu e matou todas aquelas crianças lá para tentar atingir Jesus Cristo. Lembra, irmãos? Quando Jesus nasceu, que o rei Herodes chamou os representantes lá do Oriente e perguntou, diz pra gente aí onde é que está o menino Jesus para que a gente possa adorá-lo. Esse era o avô desse que aprisionou os apóstolos agora. Era Herodes o Grande. Ele perseguiu e matou muitas crianças na cidade, na Judéia, pensando que ia matar Jesus Cristo. Bom, eu nem preciso dizer que estava a serviço de quem esse rei Herodes, né? Nem preciso dizer. O sobrinho dele era o Herodes Antipas, que mandou servir numa bandeja a cabeça de João Batista.
Herodes o Grande perseguiu e matou as crianças. Herodes Antipas prendeu João Batista e entregou a cabeça dele numa festa lá, depois da dança de Herodias, né? Foi quem matou João Batista. E aqui o rei Herodes manda matar Tiago e prender. Deuvaldo, irmão Neves, por favor. E parece que eles não aprenderam a lição, não é verdade? O imperador romano é muito bem dito lá no livro de Apocalipse, não é? Aqueles que se acham tão ferozes, que são donos de tudo, não é? Que são as bestas, né, do fim da vida de tantas pessoas, mas que na verdade já foram derrotados pelo Cordeiro. Mas esse Herodes aqui, ele vai ter uma grande lição. O Senhor Jesus disse, chega. Porque ele aqui sentiu na pele, devorado por vermes. Teve a sua morte mais triste até agora da família herodiana. Não é? Bom, irmãos, isso não ficará impune. Porque aquele que se acha cheio de poder e que se acha Deus, com certeza ele terá a sua recompensa. Né? A sua recompensa. Se cumpriu aqui em Herodes o que Jesus ensinou lá. Seja tua mão direita, né? O que você oferta, não mostre a outra mão como que há alguma coisa em troca. Mas isso é num sentido muito mais grave. Porque ele achava que era importante porque estava ajudando aqueles mercadores de Tiro e de Sidom a superarem no seu comércio, principalmente porque ele estava ali tentando ajudar as pessoas a não passar fome. E as duas cidades eram portuárias. Mas ali, entre outras palavras, ele se achou o próprio Deus quando o povo disse, olha, parece que é um Deus falando e não um homem. E ele aceitou isso e se achou no lugar de Deus. Mas vamos ler agora o texto, tá bom, irmãos? Chega de ficar falando e comentando, mas não vamos nos esquecer, irmãos, essa palavra de Deus para a nossa vida. Vamos ler. Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto, versículo 3, agradável aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou ele no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor dele. Vou ler de novo. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz. Engraçado, né? Às vezes a Bíblia fala anjo do Senhor, mas cuidado, tá? Existem anjos que não são do Senhor, né? Para não chamá-los de demônios. Mas esses aqui foram anjos do Senhor. E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, né? Cobre tua cintura e calce as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e abrindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora é com você, Pedro. Já fizemos a nossa parte. Agora é com você, Sérgio.
Agora é com você, Neves. Agora é com você, Chilene. Agora é com você, Denis. Então, versículo 11. Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. A mão de Herodes é muito mais fraca do que a mão do Senhor, porque o Senhor é Deus. E de toda a expectativa do povo judaico. Olha só o que os religiosos daquela época tinham como expectativa, não é? Pedro morto, calado. A mesma expectativa que se tinha da morte de João Batista. Mas a mão do Senhor destrói a expectativa do mundo. Depois diz assim, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Esse aqui é Marcos, quem escreveu o Evangelho segundo Marcos, tá bom? Onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Olha que congregação, isso é congregação. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ela alegre ficou tanto que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram a ela: você está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo. Interessante, né? Os que estavam orando estavam tão concentrados que não estavam esperando a resposta tão imediata das orações delas. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor... Ó Jesus aparecendo aqui, irmãos. Olha Jesus aparecendo de novo. Como Jesus atua. O Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago aqui não foi o que morreu, evidentemente. Tá? Mas esse daqui é o irmão de Jesus Cristo, tá certo? Filho de Maria. E continuamos. E saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco, quer dizer, muito alvoroço entre os soldados que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados. Ou seja, aqueles soldados morreram porque esse era o castigo para quem deixava um prisioneiro escapar. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentavam a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, que era uma espécie de um alto oficial do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu seu trajo real, apresentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. Provavelmente esse traje que o rei Herodes usou era um traje de coroação, que não era muito habitual usar isso, esse traje em reunião com outras pessoas. Mas ele estava se achando e acreditando e mostrando para todo mundo que o povo não estava passando fome e o comércio era abastado e tudo dependia totalmente dele. E ele botou o traje como se fosse sendo coroado mais uma vez. E continuava. E o povo clamava: é a voz de um Deus, versículo 22, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, por tudo que havia sendo feito de bom para aquele povo. E comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra do Senhor não morre, né? A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra, o discurso de Herodes morreu, mas a palavra do Senhor continua e continua e continua e cresce e se multiplica. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Aquele rapaz que estava na casa daquela senhora, daquela família orando. Então, despertou o interesse de Paulo
não é? E de Barnabé e levaram aquele jovem consigo. É assim, irmãos, que a palavra do Senhor se preserva e não há lugar para outro Deus, apenas para um único Senhor. E a igreja do Senhor crescia com essa palavra, segundo a mão de Cristo, maior do que qualquer decreto humano. Entrego aí a palavra para o irmão Avair e para os irmãos, e que fique a lição para nós, irmãos. A perseguição é para a gente crescer. Vamos ter sabedoria crescendo com as dificuldades. E não vamos nos esquecer, tá certo? Que o Senhor está no controle. Não somente dos guardas que prendiam, ou daqueles que nos perseguem, ou de qualquer situação difícil que a gente passa, mas o Senhor também atua nos altos escalões do poder do mundo. E aquele que se declara maior do que Deus, né? Ele já tem o seu destino traçado. Confiemos em Deus, que Ele está no controle, e vamos continuar com a nossa missão, pregar o Evangelho, que o Senhor nos dê coragem para isso. Obrigado a todos que estiveram presentes. Avair, a palavra para você. Então, e eu lembro que quando nós falamos sobre a prisão, então os irmãos oraram pedindo ousadia para continuar pregando a palavra. Em outra situação, eles saem da prisão regozijando-se de alegria, por terem sido presos por causa do nome de Cristo. E aqui a gente vê Pedro, ele é preso, e a igreja em oração constante. Quando Pedro é solto, ele vai diretamente para onde a igreja está. Ele corre para os seus. Ele não foi para casa. Ele não foi se esconder. Ele foi para onde estavam os seus. E ali, ele bate na porta, ele entra. É um texto muito bacana, que ele vai para a igreja e une com seus irmãos. E lamentável a situação de Herodes.